Olha, a gente vai mergulhar agora num dos maiores e mais complicados escândalos financeiros e políticos que o Brasil já viu nos últimos tempos. É uma daquelas histórias que, sinceramente, abalam as estruturas do poder. Essa frase vem de ninguém menos que o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal. E ela é tipo um termômetro perfeito da crise. Mostra a perplexidade de quem está ali na linha de frente da investigação e deixa claro que o caso do Banco Master não é só sobre dinheiro. O que está em jogo aqui é a confiança nas nossas mais altas instituições. Para a gente conseguir entender essa história toda, essa teia de acusações e poder, nós organizamos nossa análise em 5 partes. Cada uma vai revelar uma nova camada desse drama nacional. Primeiro, vamos entender o seguinte: como é que a quebra de um banco vira uma crise gigantesca que vai parar lá nos corredores do poder em Brasília? E mais, como isso acaba colocando em xeque a integridade do nosso sistema de justiça? É por aí que a gente começa. No centro de tudo isso, a gente encontra uma conexão bem perigosa entre o poder econômico de um banco quebrando e o poder judiciário, lá no topo, representado por ministros do Supremo. Essa ligação levanta uma pergunta fundamental, né? Até que ponto as nossas instituições estão realmente blindadas contra esse tipo de influência? Ok, agora vamos abrir a caixa preta dessa fraude. Como é que o Banco Master conseguiu, na prática, enganar tanta gente por tanto tempo? Qual era o esquema por trás de tudo? A mecânica era de um clássico esquema de pirâmide, só que com uma roupagem mais sofisticada, digamos assim. Primeiro, eles atraíam investidores com promessas de lucros absurdos, bem acima do normal. Para esconder que o banco não tinha como pagar aquilo, eles maquiavam os balanços, tudo falso. O dinheiro que entrava de gente nova era usado para pagar os rendimentos dos clientes mais antigos. E claro, uma boa parte dessa grana toda era desviada para contas pessoais e empresas de fachada. Um castelo de cartas. E aqui a gente vê a dimensão humana da tragédia. 250 mil. Isso não é só um número numa tela. A gente está falando de 250 mil de aposentados, pessoas que confiaram que tinham e foram lesadas com empréstimos consignados fraudulentos. É um golpe direto naqueles que mais precisavam de proteção. E a coisa não parava por aí. A investigação mostra que o buraco é bem mais embaixo. Tinha a venda de carteiras de investimento que nem existiam para outros bancos, suspeitas de lavagem de dinheiro e até conexões com crime organizado. Eles mentiam descaradamente para o Banco Central para esconder que estavam quebrados. É um emaranhado de crimes. É aqui que a história toma um rumo ainda mais alarmante. Vamos ter que analisar o papel do Supremo Tribunal Federal e as decisões que colocaram a nossa mais alta corte bem no centro do furacão. A atuação do relator do caso, o ministro Dias Toffoli, levantou uma série de alertas. Vamos lá. Um dia depois de virar relator, ele viaja num jatinho particular com o advogado de um dos investigados. Logo depois, impõe sigilo máximo ao caso e puxa a investigação da Justiça Federal para dentro do STF. Depois, ordena que as provas fiquem retidas lá no Supremo, não com os investigadores. E para completar, ele mesmo escolhe a dedo os peritos da PF para analisar o material. São atitudes, no mínimo, incomuns. Se a gente colocar lado a lado o que é o padrão numa investigação criminal e o que aconteceu no caso Master, a diferença é gritante. Normalmente a PF analisa as provas, a própria PF designa seus peritos e o caso corre na instância correta. Aqui não. O ministro reteve as provas, escolheu os peritos e levou o caso para cima. Segundo especialistas, isso compromete a transparência do processo. E como se tudo isso não fosse suficiente, aparece outro elemento explosivo. Um contrato de 129 milhões de reais. Esse valor astronômico conecta o Banco Master diretamente à família de outro ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, adicionando mais uma camada de possíveis conflitos de interesse. E o detalhe crucial aqui é que esse contrato que foi encontrado no celular do dono do banco tratava os pagamentos como prioridade absoluta. Para os críticos, isso cria uma aparência de conflito de interesses que é impossível de ignorar. Quer dizer, como o ministro pode julgar um caso envolvendo uma empresa que tem um contrato milionário com a sua própria família? Com o judiciário debaixo dos holofotes, o legislativo não ficou parado. As revelações sobre o caso Master provocaram uma verdadeira tempestade política lá no Congresso Nacional. A resposta do Congresso foi imediata. A articulação para criar não uma, mas 3 comissões parlamentares de inquérito. A CPI é uma das ferramentas mais poderosas do Legislativo para investigar. A ideia nesse caso é pressionar por respostas sobre essas conexões entre o banco e o judiciário. E a pressão não vem só de novas iniciativas, não.
Uma CPI que já estava rolando para investigar fraudes do INSS, agora também está de olho no Banco Master. Eles querem acesso aos registros sigilosos para entender a fundo o esquema dos empréstimos. As investigações começam a se cruzar. Então, com o judiciário e o legislativo em rota de colisão, a pergunta que fica é: quais são as consequências de tudo isso para a estabilidade das instituições brasileiras? Essa citação de um advogado criminalista resume bem a crítica de muitos juristas. Ao agir como investigador, promotor e juiz, o ministro estaria concentrando poderes de um jeito que abala o princípio da separação dos poderes e gera uma enorme insegurança jurídica para todo mundo. No fim das contas, o caso do Banco Master foi muito além da esfera financeira. Ele se tornou o estopim de um debate nacional urgente sobre transparência, ativismo judicial e sobre os limites de cada poder na nossa república. E assim, a gente chega a uma pergunta que fica ecoando por todo esse escândalo. Uma pergunta para a gente refletir. Quando as próprias instituições que deveriam nos proteger são questionadas dessa forma, a quem cabe a responsabilidade de restaurar a confiança?